Você é pai de duas crianças? Sim, e 4 gatos. Mas o que você faz da vida? Eu reflito. Faz polimento? Faz espelhos? Eu reflito sobre a minha ignorância e a dos outros também. Como opinamos sobre tudo sem saber de nada? Eu acho que fabricar espelhos ganha mais dinheiro. É verdade. O desenvolvimento da tecnologia vítrea em Murano foi como inventar o avião. Dizem que Da Vinci não teria explorado todo o seu potencial sem os espelhos, que custavam uma fortuna à época. Os índios, por exemplo, ficaram perplexos quando viram sua própria imagem refletida nos espelhinhos que os portugueses trouxeram. Eu lembro disso da escola. Foi por isso que eles trocaram as suas terras com os portugueses, né? Em troca de machadinhos e espelhos vagabundos. Eu reflito. Vem comigo. Convido a vocês a serem fortes, porque chegou a hora de sair da caverna e detonar a Matrix. Olá, meus amigos, minhas amigas internautas! Recebam o nosso Amplexo Fraternal e sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. E eu queria começar esse vídeo perguntando a você: você conseguiu mandar aquela mensagem para os seus amigos para eles informarem sobre como eles te veem, sobre os seus defeitos, sobre as suas qualidades? Teve coragem? Para quem não sabe o que nós estamos falando, tá aqui o card, ó. Clique aqui, vai no vídeo anterior e vai saber do que se trata. Nossa proposta de autoconhecimento. Então, alguma coisa que foi dita a você te chocou? Eu queria pedir a você que você compartilhasse conosco aqui nos comentários algo que te chamou a atenção sobre como as pessoas te veem. Porque muitas vezes a gente não tem consciência de qual imagem nós passamos. Se você tiver coragem, então, eu mandei a mensagem para algumas pessoas e elas me responderam. É interessante como as pessoas nos veem. Muitas vezes a gente até sabe que aquilo ali é um comportamento nosso, mas a gente tenta mascarar. Então, comigo aconteceu assim. Apenas afirmei o quanto eu sou grandioso, magnífico e imponente. Ninguém apontou defeitos. Acredito que eu não tenha nenhum. Então, Alexandre, talvez o nosso problema esteja exatamente aí. Essa falta de consciência de quem nós somos. Esse talvez seria um dos primeiros problemas. E o segundo problema que eu poderia dizer para nós é essa questão maior sobre a ilusão que nós temos sobre nós mesmos. Quantas vezes nós disfarçamos, mentimos para ficar bem com a nossa consciência? Por isso, eu te convido a tirar a primeira camada da nossa cebola. Essa cebola precisa ser descascada para chegarmos ao cerne de nós mesmos. E a primeira camada é essa camada da nossa ignorância. Precisamos aceitar o princípio da ignorância. Ignorante é você! Eu sou ignorante mesmo. Mas não no sentido que você tratou, mas no sentido de desconhecer muitas coisas. Eu não conheço nada, Alexandre. Por acaso, Alexandre, você saberia dizer o tamanho do infinito? Você saberia dizer quantas estrelas existem no céu? Você saberia dizer quantos planetas estão espalhados pelo universo? Se houve um Big Bang, o que havia antes dele? Existe uma força cósmica a gerenciar nossas vidas? Ou nós somos apenas seres lançados no tabuleiro da existência, tendo como guia os dados da sorte? Se essa força que existe e mantém o universo é perfeita, por que há tanta imperfeição na sua criação?
ou é a nossa percepção de que exista a imperfeição? Mas há diferenças sociais, há diferenças fisiológicas, de aptidões. Por que tanta diferença? Eu deveria ter usado agora aquela frase que eu inventei e aquele baixinho careca e narigudo me roubou. Que frase, Alexandre? Só sei de que nada sei. Mas... nem espero. Eu iria falar realmente que essa frase é de Sócrates e eu sou apaixonado com a forma de pensar de Sócrates. Eu não sei se vocês sabem, mas Sócrates era filho de uma parteira e seu pai seria um pedreiro, vamos dizer assim, né? Um escultor. E Sócrates aprendeu o ofício do seu pai. Foi Sócrates também um homem das armas. Ele serviu à sua pátria, ao exército, participou de guerra. Mas Sócrates desenvolveu algo fantástico. Embora fosse analfabeto, não sabia ler nem escrever, ele era um grande observador da vida. A sua sabedoria vem da observação, da conversa, do diálogo. É interessante notar que ele foi considerado o homem mais sábio da sua época. Você sabia disso? Um dos seus amigos esteve no oráculo de Delfos. Delfos é uma cidade e havia ali um oráculo, onde a pitonisa sentava numa pedra que parece que saiu de uma fenda, um vapor, e ela entrava em transe e dava ali manifestações do deus Apolo, um deus de beleza, um deus de sabedoria. E esse deus informou ao amigo de Sócrates que Sócrates era o homem mais sábio da sua época. Quando Sócrates tomou ciência dessa informação, ele não acreditou. E ele queria, de certa forma, desmentir aquele oráculo, desmentir o Deus. E ele, então, começou a procurar as pessoas mais inteligentes que viviam com ele naquela época. Ele considerava a pessoa inteligente, ele ia conversar com a pessoa. E começava a questionar e questionar. Quando vê, a pessoa às vezes era muito boa naquilo que era a área que ela dominava. Mas ela se atrevia a dizer de coisas que não sabia, como se o soubesse. E Sócrates foi percebendo que esse comportamento se repetia em todas as pessoas que ele considerava sábio. E então ele conseguiu identificar: eu sou o único que só sei de que nada sei. Está aí o princípio da ignorância. Ele chegou à conclusão que não sabia nada. Esse homem, baixinho, gordo, feio para os padrões de beleza que estabelecemos, devia ser um chato para muitas pessoas. Porque, embora ele não tenha fundado nenhuma escola, não tenha escrito nada, ele adorava conversar, argumentar, discutir. Esse era o seu ofício. Ele comparava a sua atividade semelhante à da sua mãe. Ela era parteira, paria então crianças e ele paria ideias. Ele fazia através das perguntas, a maiêutico, o diálogo e tal, fazer com que as pessoas chegassem ao cerne das questões verdadeiras, perguntando sobre conceitos para que as pessoas pudessem entender daquilo que estava falando. Você conhece alguém que fala com muita propriedade, entre aspas, de assunto que ela desconhece? Você conhece algum pseudo-sábio? Não existe um assunto que a pessoa não domine? Eu conheço alguns assim. Sócrates era mestre em desmascarar essas pessoas. Então ele ia para um lado, ele ia para o outro, ia para a ágora, a praça, ele ia para o mercado, e aonde tinha gente, estava Sócrates lá, batendo papo. Batendo papo. Batendo papo. Batendo papo estava lá Sócrates. Então, quando nós vemos Sócrates conversando com as pessoas, ele conversava desde o servo, do mais humilde, ao mais alto grau que tivesse na sua época. E ele conversava de uma forma igual, porque ele se interessava por pessoas. Era ele, aquele homem, sempre a indagar. Quando perguntaram para ele, segundo Cícero, de qual pátria ele era, ele dizia que era do mundo inteiro. A sua função foi de educar Atenas. Sentia essa missão como uma missão divina. Um filósofo humilde, mestre de Platão, que trouxe à tona toda a sua obra, falando pra gente o pensamento desse grande e maravilhoso filósofo. Sócrates, você nos fez pensar. Você que foi até o oráculo de Delfos e retirou a frase Gnote Ceuton. Conhece-te a ti mesmo.
e debruçou sobre ela a sua vida inteira, de forma que você queria a verdade. Quantas pessoas estão aí vivendo na ilusão, fugindo da verdade, porque a verdade pode nos assustar. Quando a gente se encara e a gente vê que existem monstros dentro de nós, nós queremos rejeitá-los, mas é preciso trazê-los para fora para que possamos educá-los, sensibilizá-los. Sócrates, dizem que certa vez perguntava para ele sobre o estudo da mitologia, e ele respondeu que não tinha mais tempo, porque a ocupação dele, daquele momento em diante, era responder quem era ele. Ele queria se conhecer, ele estava em busca dessa verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas Delfos significa ventre. Olha que simbologia maravilhosa. O ventre representa para a gente a gestação, o princípio da vida material. E eu gostaria muito de estar em Delfos nesse momento. Eu convido a você para estar comigo em Delfos, gestando. Gestando um novo eu, pronto para nascer, para se encarar, para encarar os desafios da vida sem medo, sem enganação. Que eu possa me revelar de verdade quem eu sou, qual é o meu propósito de vida. Isso é tão importante para que a gente possa conseguir caminhar mais feliz. A juventude amava Sócrates. Será por quê? Porque Sócrates gostava, como filósofo, de perverter a ordem das coisas. E as pessoas muito ortodoxas têm medo de gente assim. Gente que pode desestabilizar aquilo que já está pronto, aquilo que está armado. E Sócrates então começou a questionar. E os jovens se apaixonavam por Sócrates pelas suas ideias. A juventude amava a mim muito mais do que a Sócrates, porque eu sei o que a juventude quer: balada, curtição e pegação. Eu reflito. Contam que Sócrates adorava passear no mercado central da cidade de Atenas. Um dia um discípulo dele chega para ele e diz o seguinte: mestre, o senhor nos ensinou que um sábio deve viver da forma mais simples possível. Sócrates disse: correto. Então, mas o senhor não tem nem sequer um par de sapatos. Ele andava descalço. O senhor não quer que nós, os seus discípulos, juntemos um dinheiro e compremos algo para o senhor? Sócrates então disse: tenho tudo o que desejo, mas adoro vir ao mercado e observar que eu continuo sendo feliz sem esse monte de coisa. Será que nós seremos capazes de alcançar a plenitude da felicidade sem um monte de coisa que nós temos? Será que você já comprou alguma coisa e aí pensando, um dia eu vou precisar e nunca precisou? E aí eu peço a você, se você tiver coragem, escreva tanto no seu caderninho quanto nos comentários: quem é você? O que está fazendo aqui? Para onde você vai? Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, receba o nosso amplexo fraternal. E não se esqueçam, Gnote Seuton.